Esse é o hino da Conebras. Lê, 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 lê. Olá, eu sou o irmão Luiz Roberto, da pasta do Financeiro, e eu estou aqui para trazer a apresentação do módulo 9. Neste módulo, nós vamos trazer ensinamentos relativos ao realinhamento da Conebras 2022. O roteiro será este, né? Eu vou falar sobre a carta missão, vou falar sobre os fundamentos da Conebras, vou trazer o vídeo Nós por Nós para Nós, vou retomar o tema da rodas de conversas, vou trazer algumas reflexões e vou fazer um encerramento. Eu começo falando da carta missão Conebras e eu destaco, né, os principais pontos relevantes aqui, né, que significa o seguinte, né, a Confederação dos Negros do Brasil tem a finalidade de representar, defender, integrar, impulsionar e desenvolver o povo preto, né, o povo negro brasileiro, né, os afro-brasileiros, né, pois este é um grupo de menos favorecidos, né? Se vocês observarem na escala, né, social brasileira, né? Então, assim, nós somos 54% da população brasileira, e se você olhar a pirâmide social, né, assim, observe, né, onde estão os mais ricos, né, os melhores postos, né, nos cargos das empresas, né, os postos nas instituições militares, né, sejam nas Forças Armadas, seja nas Forças Auxiliares, né, para todo lugar que você olhar, a maioria é de não negros, né? Então, este é o nosso objetivo, né? Fazer com o povo negro brasileiro seja melhor atendido, né, nas questões sociais, culturais, mercadológicas, políticas, porém a Conebras não tem um viés político, né? Não significa que nós estamos avessos, né? Nós estamos alienados do processo político, né? A Conebras, ela pauta por este viés de não ser político partidária, mas sim, nós temos um viés político, sim, porque nós somos seres humanos, né? E todo ser humano é um ser político por natureza, né? Então, assim, nós devemos estar preocupados, né? Nós estamos nos avizinhando, né, de um processo eleitoral muito importante no final de 2022, e nós devemos estar atentos, né? Devemos estar pautados, sim, em observar quais são os políticos, né, que estão mais alinhados com a causa afro-brasileira. Dando sequência, né, na carta missão está colocada a própria missão, né, como eu acabei de mencionar agora, né, a visão e os valores, né, e o que é interessante que lá nessa carta missão, né, ela visa, ela ressalta, né, que a prioridade, né, é o aspecto do voluntariado, né, onde as pessoas, né, as pessoas, né, que entram no movimento da organização Conebras, elas têm dois bens de extrema utilidade para a Conebras, que é o tempo e que é o dinheiro, né? Eu sou do Financeiro e eu já trouxe aqui para vocês, né, que a prioridade dos recursos financeiros são grandes, porém, neste momento, nós vamos focar na questão do voluntariado, que nós devemos estar pensando em doar o nosso tempo
e nosso dinheiro, né? Então, a Conebras vai se estender pelos diversos estados, né? Pelos 27 estados brasileiros, né? A nossa missão é a conscientização e o empoderamento do povo negro brasileiro, né? Em torno da Conebras, né? E lá, no final, é importante mencionar, né, que a Conebras não vem para substituir nenhuma das instituições existentes, né? Então, dando sequência, né, a missão Conebras, né, como está lá na carta, né, na carta missão, é transformar o povo afro-brasileiro através da educação, com competência e através da autossustentação. Então, eu gostaria de me deter nesses dois pontos, né? Melhorar as competências de todo o povo negro brasileiro através da educação. E vocês vão ver que nós estamos aqui com o objetivo da Conebras é começar através da creche Conebras. E o objetivo nosso é chegar até a Universidade Conebras. É difícil? Sim, mas não é impossível, só depende de nós, né? E a outra questão é autossustentação, né? Daqui a pouco eu vou falar, eu vou trazer aquele vídeo curto, né, de um pastor negro norte-americano, né, da questão da autossustentação, e o irmão Tata hoje, né, ele fala muito, né, que só depende de nós, né? Então, assim, e aí está o verdadeiro detalhe, né, de atingir, né, de conquistar nossos sonhos através do compartilhamento dos nossos valores, né? Então, assim, se cada um de nós, afro-brasileiros, né, dos 110 milhões de brasileiros, se der uma pequena contribuição, olha quanto nós podemos fazer com esse dinheiro, né? Então, assim, esta é o aspecto da autossustentação. E depois, lá no final, fala, né, do ambiente, né, de paz e da equidade. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que estão aqui nos ouvindo, me ouvindo, né, que é importante que nós tenhamos a paz e a tranquilidade, que nós não entremos, né, nos confrontos, né, que está ocorrendo no momento atual, não só no Brasil, mas o mundo inteiro está muito intolerante com relação à religião, aspectos étnicos, né, políticos e de gênero, né? Então, a violência, né, nós não podemos entrar no jogo, né, dos racistas, né, de confronto. Nós devemos estar voltados para a paz social, né? Então, assim, vale muito a pena, né, que nós tenhamos a paz e a tranquilidade, o comportamento reto, e para que nós para que nós não sejamos alvo, seja de racistas, né, ou alvo de policiais que são inábeis, né, ou seguranças, né? Quantos casos de racismo, né, de ações policiais e de seguranças em vários âmbitos, né? Então é importante que nós tenhamos a paz e a tranquilidade, que nós não vamos dar motivo para que sejamos vítimas de agressões físicas ou verbais. E a questão da equidade, é importante dizer, né, que é diferente, né? A questão da equidade vale mais à frente, né, em outros momentos, né? Vale que nós reflitamos a respeito disso, né? Mas eu gostaria de destacar, né, que a equidade, né, nós deveremos tratar diferentemente os diferentes, né, e igualmente os iguais. Este é o princípio da igualdade, que assim, é uma diferença muito sutil. Porém, se vocês lembrarem, né, tem uma visão ali interessante, né, no alambrado, né, você tem, se você der um banquinho
igual para as três pessoas, você vai ver que tem um alto que consegue enxergar acima do alambrado, né? Ou da cerca, né? Aquele que está o médio e o baixinho, né? Nós somos os negros, né? Então, tá dando banquinho para todo mundo. Mas o negro, que é o baixinho, ele não consegue enxergar acima da cerca, né? Do alambrado, né? Mais para frente, eu espero que alguns outros de vocês tragam esta compreensão do que é a equidade. Mas seguindo, né, na questão da visão, né, aqui lá na carta à missão, tem ali, né, ressalta que nós somos 54% da população brasileira, e olha o que ele traz, né, ser reconhecida, né, com a visão da Conebras, né, ser reconhecida e admitida pelos resultados apresentados com uma voz fundamental, de fundamental importância para a irmandade afrodescendente, né? Então, assim, dar voz, né? Então, assim, é importante que nós que tenhamos um pouco mais de discernimento, que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento, né? Nós orientemos, né? Um pouco não, muito do objetivo deste realinhamento que nós estamos fazendo aqui é que cada um de nós está trazendo a sua contribuição de compreender sobre a documentação e como é que nós podemos perceber e observar o atingimento dos objetivos da Conebras, né? Depois, a carta-missão fala de valores, né? Observe que a Carta de Valores, né, da Confederação dos Negros do Brasil, ela tem 20 verbetes, né? Então, assim, evidentemente que eu não vou esmiuçar todos eles, né? Mas eu vou falar alguns deles, né? Por exemplo, o que é cooperação, né? Como é que nós podemos cooperar, né? Eu começo dizendo, né, da possibilidade, né? Eu acabei de dizer, a cooperação entre as entidades irmãs, né? Que têm os mesmos objetivos, mas observar como, através da cooperação das várias entidades negras, né, e todos nós, negros brasileiros dos 27 estados, né, dos 5.570 municípios, como nós podemos cooperar efetivamente para atingir os objetivos da Conebras, né? Outro, assim, que eu poderia dizer, né? A questão da empatia, né? É muito importante que nós tenhamos a capacidade de observar no outro, né? E outras circunstâncias, né? E perceber como é que nós podemos estar no lugar do outro irmão, né? E sentir a dor dele, né? E evitar que essa dor seja mais contundente, né? O que quer dizer isso, né? Então, assim, é fazer com que só é possível superar as grandes dificuldades, né? O distanciamento social que existe dos pobres ficando cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos através da concentração de renda, né? Então, é entender que o negro, né, o que é o menos favorecido, como é que nós podemos ajudá-los a atingir uma melhor posição, se não nesta vida, né? Então, que pelo menos o filho dele, né? E os descendentes, né? Eu lembro do meu pai, né? Eu já falei aqui para vocês, né? O meu pai fez, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles fizeram um esforço muito grande. Ambos só tinham o antigo quarto ano primário, né? Mas esforçaram para que eu e os meus dois irmãos fizéssemos o curso, pelo menos o curso médio, e para depois poder fazer o curso superior, né? Então, assim, a empatia é saber como é que nós podemos levar ao nosso irmão menos favorecido, aquele que não tem o devido discernimento, para que ele possa galgar postos
sociais mais adequados, né? E aí tem uma questão da perseverança, né? Lá no final tem o perseverança. Eu tenho uma dúvida que eu gosto de deixar aqui para vocês, né? Alguma coisa que eu penso muito, né? A perseverança, né? Ela tem uma linha muito tênue, né? Entre perseverança e teimosia. Então, se vocês estiverem aí e quiserem compartilhar depois, né, esse qual é a diferença nessa linha tênue, né, entre perseverança e teimosia, eu agradeço para vocês, né? Então, assim, mas perseverança, né, que está aliado com o último, né, do planejamento, né? Então, assim, traça um rumo, né? Traça um objetivo, o que você quer do seu futuro, né? O que nós queremos, né? O nosso objetivo no futuro, né? Eu mencionei que é a Universidade Conebras, mas nós vamos começar com a creche Conebras, né? Então, aos poucos, né? E observem, né? Teve uma reunião que eu falei, mas nós vamos começar por onde? Então, nós vamos começar com a creche lá da primeira infância, né? Que vão ser ali as crianças entre 0 e 3 anos, né? Para que nós tenhamos o perfeito entendimento de qual é o objetivo final, né? Como é que nós vamos chegar à Universidade Conebras? Então, é a perseverança e o planejamento andam de mãos dadas, né? Então, são 20 verbetes, 20 ensinamentos aqui, né? Eu convido a vocês, né, a olharem lá, né? Façam um estudo mais adequado, mais aprofundado, né? Lá na carta missão, né, onde estão os valores da carta de valores da Conebras, tem os princípios fundamentais, né? Aqueles que norteiam a Conebras, e tem esses 20 verbetes lá. Ele dá assim, uma conotação inicial e cabe a cada um de nós que nós avancemos e na compreensão de cada um e pesquise. Então, quanto mais você estuda, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você lê, quanto mais você troca experiências, né? Entre na sua própria pasta, né? Nas reuniões regulares que existem, né? Então, faz com que nós ampliemos a nossa compreensão para atingir os objetivos da Conebras, né? Depois tem os fundamentos da Conebras, né? Eu fui buscar no dicionário, né, para saber a diferença entre fundamentos e valores, e olha que o dicionário, né, uma das definições de valores, né? Então, valores é uma reunião de normas, preceitos morais ou regras sociais, né? Então, esse é a definição de valores, né, que eu acabei de mencionar agora, né? E depois, agora, antes de chegar em fundamentos, né? Então, o que o dicionário me informa, né? Que fundamentos são princípios, alicerces, causas doutrinárias, ensinamentos ou motivos, né? Então, veja, esse para entender por que é que na Conebras, né, lá quando foi criados os valores e os fundamentos, e vocês vão perceber que aqui tem mais de 20, né? Mais de 20 fundamentos, né? Eu coloquei só os 20, né? E observem que muitos deles são repetidos, né? Então, assim, e aí, no momento em que eu estava me preparando para esta apresentação aqui, eu fiquei assim pensando, né? Mas por que será que tem valores e fundamentos, né? Foi por esse motivo que eu procurei no dicionário para me ajudar a definir, né? Assim, ter uma clareza, né? De perceber qual a diferença entre fundamentos e valores. E por que é que existem fundamentos e valores que são
repetidos, mas observem que tem, cada um tem o seu motivo e cada um tem o seu contexto, não é? Eu vou falar um aqui, né? O pertencimento, né? Um dos fundamentos da Conebras. Qual é a compreensão que eu tenho sobre pertencimento, não é? É muito importante que nós saibamos, né, que tem essa questão de pertencimento, né, de estar integrado, né, de fazer parte de uma comunidade negra, né? E assim, primeiro lugar, né, compreender o que é ser um ser humano, não é? Então, eu entendo que é mais importante entender como é que é ser humano, né? Com S e H maiúsculo, né? Independente, né, das atrocidades, né, que o mundo está fazendo, né? Eu falei agora há pouco, né, da questão dos racistas, né? E observem, a Conebras, por que ela trata, né? Tem aqui, né, o 14º que vocês estão vendo aqui, da positividade, né? O irmão Tata hoje, ele trata essa questão da positividade, né? De não falar de racismo estrutural, de violência, né? Discriminação, de bullying enquanto negro, né? Então, mas assim, por que isso? Porque na minha compreensão, o pertencimento que eu vinha dizendo, né? Primeiro eu preciso saber que nós todos somos seres humanos, não é? Então, assim, quando você parte dessa premissa, né, do que é ser humano, onde você tem o respeito, né, que está aí, né, a tolerância que também está aí, né, que tenha a equidade que é tratado aqui, né? E tantos outros ensinamentos, né? E aí, assim, isto que é o ser humano, né? E depois chegamos aqui, o pertencimento, né? Como é que é pertencer a uma etnia, né? Que tem origem lá na África, né? Nós somos o berço da humanidade. Esta questão, né? Quando você entende que esse pertencimento, né? Essa importância, né? Assim, quando você olha o aspecto natural, né? Assim, observem, né? O Homo erectus, né? Ele nasce lá na África, né? Você pega, né? A Luísa, né? Que aquele esqueleto, né? Me parece que é o mais antigo, né? São 3.700.000 anos, né? Está lá no continente africano, né? E depois ele se espalha pelo resto do mundo, né? Da Terra, né? Então, assim, o pertencimento, né? Quando você entende que você pertence à etnia, né? Origem africana, isso é muito dignificante, né? E que nós não somos descendentes de escravos, nós pertencemos a uma etnia que foi escravizada. É uma diferença sutil, mas é muito importante que nós entendamos o que é ter esta questão do pertencimento, né? E depois ali a positividade, né? Eu já mencionei, né? O irmão Tata hoje fala bastante disso, né? Tem aquela imagem, né? Assim, mais contundente lá do começo, quando eu cheguei a Conebras, né? Do copo, né? Eu acho que essa imagem é contundente, né? Da positividade, né? Então, na medida que você tira os pensamentos negativos, toda essa carga negativa, né? Da herança, né? Que o colonizador nos fez, né? Todo esse tempo, né? Vamos colocar coisas boas, né? Pensamentos dignificantes, né? Tem aqui o respeito, né? Tem a confiança, tem a disciplina, tem o foco, honestidade, né? Pontualidade, né? O brasileiro ele é muito ruim de pontualidade, né? O irmão Tata hoje
pedia para que as reuniões, né, que eram físicas e ao vivo, né, gravadas, né, que eu fizesse o início exatamente às 20 horas, porque o povo brasileiro ele é muito impontual, vamos dizer assim, né? Então, assim, estas são questões positivas, né? Vale a pena que nós. Por isso que o conebracista tem que ser diferente, né? Desculpe a minha empolgação, assim, mas vamos lá, né? Aí eu trago aqui, vocês estão vendo aqui, né, o vídeo, né, de um pastor norte-americano. Se vocês, eu tentei ontem procurar, né, muito para saber o nome dele, né? Então assim, mais uma provocação que eu diria, né? Se vocês tiverem, quem for mais versado, né, nesse mundo da internet, né, de procurar quem é esse pastor, né, que foi gravado ali, foi gravado no dia 16 de maio de 2020, né, onde o pastor que o Tata hoje coloca lá nos nossos documentos e vídeos da Conebras, né? E aí, assim, as principais reivindicações, é um vídeo curto, né, de 1 minuto, né? Ele fala assim, que as principais reivindicações, né, climb, né, que é climb em inglês, são reivindicações, né? Ele pede jobs and justice, né? Então, jobs são empregos e justiça e justice. Tá? Então, é fácil perceber, né? Esse é um cognato direto, né? E aí, depois ele fala, né? Que tem a marcha de Washington em 63, que os principais claims eram jobs and justice. Depois tem o aniversário da marcha de Washington, jobs and justice. Depois ele fala em 2010, de novo, as reivindicações ainda são jobs and justice, né? Daí ele bate na mesa e fala: como assim? Até quando nós vamos ficar esperando, né, que os brancos, né, eles nos deem trabalho e justiça? E aí ele fala assim: nós temos que fazer isso por nossa própria conta, né? Então, assim, tem alguma semelhança com o que o Tata hoje fala para nós, né, nos ensinamentos, né, nos vídeos, né, e no livro, né? Não sei se está aparecendo aqui o livro aqui, não está aparecendo aqui, eu pus aqui colocado aqui, mas acho que não está aparecendo, né? O livro né? O que estamos fazendo, né? Por nós, né, do Tata hoje, né, que vai ser objeto de alguma outra apresentação. Eu mesmo estarei apresentando no futuro, né? Mas vamos lá. Como é que se prepara para as rodas de conversa, né? O primeiro é fazer esse treinamento, né? Esse realinhamento que nós estamos fazendo, né? É necessário que, para que nós possamos levar avante o processo de trazer novas pessoas para contribuir, não só com recursos, mas com mão de obra, né? Nós precisamos de gente para fazer, né? Então, a primeira coisa é participar do realinhamento, depois que seja contribuinte, né? Porque essas coisas nada cai do céu, né? Tem que ter dinheiro, né? E depois tem que fazer parte de alguma das pastas da Conebras, né? Então, ou seja, é contribuição efetiva, né? Dentro da Conebras, e depois ter um espaço adequado para acomodar na sua casa ali. A nossa ideia, né, nos nossos debates na diretoria executiva, que estas reuniões sejam ali, não precisam ser grandioso, não. Faz uma coisa singela ali, de 5 a 10 pessoas em casa, para que assim, evidentemente, né, tem que ser alguma coisa assim bem aconchegante, né, que haja tranquilidade, né, para que você possa trocar ideias ali, ali faz um cafezinho, né, um bolinho de chuva, né, só para dar uma ambientação ali, né, depois ali você
Normalmente é uma conversa ali de não passe de 1 hora, né? Tem que ser uns 40 minutos e 1 hora, e depois aí o bate-papo aí fica com cada um de vocês, né? Nós somos um povo festivo, né? Eu venho de uma família festiva, né? Eu gosto de festa que é muito típico do negro brasileiro, né? E aí, antes do encerramento, eu gostaria de deixar as reflexões, né? Eu falei provocações, eu até tinha colocado provocações, né? Mas o termo melhor aqui, reflexões, né? Então, reflitam, né? Assim, o que me fez aproximar da Conebras, né? Um pouco eu já falei, né? Eu já vinha pensando há muito tempo, né? Como é que é o ser humano, né? Da minha formação profissional, de habilitação, assim, melhorar minhas condições sociais e profissionais, né? Eu acho que é muito necessário, né? Outro, assim, estejam preparados para responder um repórter sobre racismo estrutural, né? Então, assim, vale a pena, né? Tem algo que eu costumo dizer, né? Do pensamento pensado, né? Então, assim, o repórter, observem isso, né? Ele chega assim para o menos avisado, né? E te pergunta de chufre, né? O que você acha do racismo estrutural? Então tem um pensamento tranquilo, né? De como é que trata do racismo estrutural, né? Eu acho que vale a pena saber. E depois, assim, aí para encerrar, né? Quem pode impedir que nós atinjamos os objetivos, né, da MOVC, né, que é o Movimento Organização Conebras, né? Quem pode nos impedir? Então, assim, de novo, né? É só nós por nós, né? Depende só de nós. Se nós fizermos tudo aquilo que está escrito na cartilha, né? Todos esses ensinamentos, aí tem assim, no popular, né? Eu acho que não tem para ninguém, né? Eu acho que agora eu vou baixar um pouco o nível, né? Tirar um pouco esse ar professoral, né? Não tem jeito, né? Mas assim, eu acho que não tem para ninguém. Eu acho que os 54% da população brasileira vai atingir os objetivos, sim. E para encerrar, eu agradeço a participação de vocês, a paciência, a compreensão, né? E depois, assim, vocês olhem lá como é que responde o questionário e marquem o módulo 5. Muito obrigado a vocês, um abraço e até a próxima.